A mensagem de hoje se chama O Ciclo das Águas. O que será o ciclo das águas? Vocês estão lembrando da escola? Alguns estão lembrando da escola, porque isso é um assunto da escola. Mas qual é o assunto da escola que também não é um assunto da igreja? Hein? É um desafio. E esse aí é um dos assuntos da escola que também é assunto da igreja. A gente vai contar uma história que, na verdade, não é bíblica. É uma história inventada da minha cabeça, como sempre, para a gente poder chegar aonde eu quero chegar na história bíblica. Porque, na verdade, hoje, da mesma forma que no domingo passado, eu não vou contar uma história bíblica de um personagem bíblico, mas eu vou falar de assuntos que a Bíblia fala que são relacionados com o mundo que a gente vive e que é da propriedade do Criador, do nosso Deus. A gente está aqui agora no mês de maio, lendo um salmo que fala que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E na semana passada a gente falou do planeta Terra, dos movimentos da Terra, da rotação e da translação. E quem não participou desse culto na semana passada, pode olhar lá na página do YouTube da Igreja Presbiteriana de Botafogo, que ou vai ver o culto todo ou apenas a mensagem da semana passada, que chama A Terra e os Seus Movimentos. Mas hoje não é isso, hoje é o ciclo das águas. E porque eu vou falar do ciclo das águas, eu vou falar de um ambiente que eu gosto muito. Eu gosto muito de praia. Eu acho que eu moro aqui no Rio de Janeiro, não é à toa, porque eu gosto muito de praia, de litoral. Qualquer praia do Brasil é muito linda e eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então hoje a nossa história inventada da minha cabeça vai se passar na praia. E essas crianças estão conversando porque estão brincando, estão curtindo o sol, estão gostando do mar. E elas estão conversando dizendo que elas amam praia. Uma fala assim: eu amo praia, essa aguinha fresquinha. Ai, eu nem quero ir para a areia, eu quero ficar só na água, aquela água deliciosa, muito gostosa, né? Que a gente ali na beiradinha fica naquela piscininha. Eu quero ficar aqui na água. Eu não quero sair daqui não, eu quero só ficar molhando meu pezinho. Mas aí o outro fala assim: ah, mas olha só, já está quase na hora da gente ir embora. E sempre na hora da gente ir embora, que mais ou menos meio-dia e tal, nossa, o chão, a areia tá super, super quente, super quente. Eu vou ter que sair daqui dessa aguinha geladinha, vou ter que ir para a areia quente. Ah, mas não tem problema não, porque eu nem queimo meu pé. Eu não queimo meu pé porque eu estou de chinelo. E aí eu vou andando de chinelo e eu sinto só o vapor da areia, o vapor do asfalto. A gente sente a evaporação que vem do asfalto. E aí outro amigo pergunta assim: o que? Evaporação? Que evaporação? Como é que é isso? Que história é essa de evaporação? Gente, olha só, evaporação da água. Vocês já repararam como é que o mundo onde a gente vive é perfeito? Como é que tudo foi feito em perfeita harmonia, perfeito equilíbrio? Essa figura, inclusive, nós vimos na semana passada, quando a gente falou de rotação, de translação. A inteligência de Deus ninguém pode alcançar, ninguém pode medir. E um dos exemplos que explicam como que Deus cuida de uma maneira muito inteligente o nosso planeta, é a maneira como que a água é renovada. Como é que a água é renovada na Terra? É através disso aí, gente, que a gente aprende na escola, o ciclo das águas. O ciclo das águas é assim, olha, aqui está escrito em outra língua, mas o que acontece? Aquilo que os meninos falaram lá na praia, a evaporação. A evaporação faz subir os vapores para o céu e formando nuvens, condensando em nuvens. E aí as nuvens ficam muito condensadas com muita água e aí tem a precipitação, que são as chuvas, e a água retorna para a terra e vai
para os rios e mares, que sofrem evaporação, formam as nuvens, as condensações e precipitam em chuvas. E assim forma um ciclo das águas. E assim as águas se renovam na Terra. Poxa, muito legal, né? Como é que é o jeito que elas vêm até a gente na forma de chuva, retorna para as nuvens na forma de vapor. A gente sabe isso da escola, né? Mas vocês sabiam que, além dessas coisas todas, além da evaporação e além da precipitação, tem outras coisas que fazem com que a água volte para as nuvens. Por exemplo, a gente viu naquela outra figura que tem a evaporação, que faz com que forme as chuvas, mas não é só isso não. Tem também a transpiração, que são as águas de transpiração das florestas. As florestas, elas produzem muita água que retorna para as nuvens. O vento é muito importante no ciclo das águas e, além disso, para que os rios e lagos encham, não só a chuva alimenta os rios os rios, lagos e mares, também o derretimento da neve e do gelo faz com que as águas venham para os rios e lagos. Inclusive, também tem as águas subterrâneas. Então, a gente vê que não é só a evaporação, não é só a condensação, não é só a precipitação. Tem outras coisas envolvidas no ciclo da água, a transpiração, o degelo. Nossa, isso é muito complexo. Nosso Deus é muito, muito inteligente. E a gente aprende isso na escola. Mas acontece que na Bíblia conta a história de um profeta chamado Jeremias, que ele não teve sentado nos bancos escolares que nem a gente. Ele não teve professora explicando para ele o ciclo das águas. Ele não teve aula de física, de geografia, de biologia, mas ele sabia observar a natureza. E Jeremias, lá no seu livro, ele falou muitas coisas em relação ao ciclo das águas, sabia? Olha que coisa interessante, como que há tanto tempo atrás na Bíblia, o profeta Jeremias sabia disso. E essa história é uma história da Bíblia e não é história inventada da minha cabeça. Eu inventei a história daquelas crianças que estavam lá na praia, mas essa história, a partir de agora, é verdadeira. O profeta Jeremias, de fato, sabia tudo sobre o ciclo das águas. Olha só, por quê? Porque ele era observador. O que foi que ele falou? Lá na Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 13, está escrito assim, olha: fazendo ele ribombar o trovão, ele é o nosso Deus. Fazendo Deus ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele, Deus, cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair os ventos. Tia, muito grande esse versículo. Estou entendendo nada. Quer fazer o favor de explicar? Tá certo, vou explicar com figura. Vamos falar devagarzinho esse versículo, começando com esse pedaço aqui. Fazendo ele ribombar o trovão. Então, fazendo ele ribombar o trovão, foi assim que Jeremias falou do trovão, ribombar, porque realmente o trovão faz, não é isso? Então, fazendo Deus ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu. O tumulto de águas no céu é a chuva, é a precipitação que nós vimos lá no ciclo das águas. Isso tudo é Jeremias que está falando, lá no livro que ele escreveu, livro de Jeremias. Logo há tumulto de águas nos céus, e sobem os vapores das extremidades da terra. Lembra, gente, lá na praia,
aquele menino reclamando que a areia estava quente, que ele estava vendo os vapores, e que ele estava usando o chinelo, mas ele conseguia sentir o vapor do chão. Lembra? Olha, Jeremias já falava isso na Bíblia. E aí, a partir daqui, começa tudo de novo. E sobem os vapores das extremidades da terra, e ele cria o relâmpago. Olha, de novo, tudo outra vez, um ciclo para a chuva, e dos seus depósitos faz sair os ventos. Nossa, Jeremias falou tudo o que acontece no ciclo das águas. Olha que interessante, na Bíblia, tantos anos, Jeremias nem tinha ido na escola e já conhecia o ciclo das águas direitinho, desde o ribombar dos trovões, e aí com os céus se mexendo, cheio de água nas nuvens, fazendo cair a chuva, subindo os vapores das extremidades da terra, de novo os relâmpagos e os ventos. Olha que interessante, muito legal. Então vamos ver o ciclo das águas de novo? O que acontece? A evaporação forma as nuvens que fazem chover e alimentar os rios, num ciclo constante, onde há evaporação de novo e as nuvens outra vez e a chuva alimentando os rios. Que legal, né? Muito bacana. Mas então por que hoje em dia os jornais anunciam que a água pode acabar na Terra? Os cientistas sabem, eles confirmam que a culpa não é da criação perfeita de Deus. O homem não tem preservado a natureza e coisas estranhas estão acontecendo, muito estranhas. Vocês estão vendo aqui esse morro muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar? Essa é a Baía de Guanabara. Olha como que ela está poluída. Os homens têm poluído os rios e os mares. Eles não estão cuidando da natureza. Nós não estamos cuidando da criação de Deus. Não está certo. A gente tem que ter consciência de que a gente tem que cuidar da criação perfeita de Deus. Se a gente cuidar da criação perfeita de Deus, tudo vai correr direitinho, inclusive o ciclo das águas. A gente não pensa nada disso, né? Olha como que estão as praias, cheias de plástico. Eu tenho certeza que vocês já viram isso alguma vez. Vocês já foram na praia e a praia estava suja, não estava? Talvez não tão suja quanto essa praia, mas olha como essa praia está imunda. Está muito suja. Nós estamos poluindo os rios e os mares. Olha o que está acontecendo. Os animaizinhos do fundo do mar estão tendo contato com plástico. Você sabia que eles acham que o plástico é comida? E eles acabam se atrapalhando e comendo isso e passando mal? Muitos bichinhos do mar morrem. E eles vão descobrir que, na verdade, os bichinhos morreram porque estão comendo plástico que está dentro da água. Está muito ruim isso. E outra coisa também que a gente faz é gastar muita água. A gente gasta água que já está tratada quando a gente deixa a torneira aberta à toa. Não é verdade? Olha só esse menino escovando dentes, deixando essa torneira aberta. A gente realmente não está cuidando da criação de Deus. E quando a gente pensa em nós mesmos, seres humanos, a gente é a última criação de Deus. Não dá para perceber que o nosso corpo é perfeito, cada parte cumpre a sua função direitinho? A gente não foi criado para ter doença. A gente descuida da nossa saúde, a gente se alimenta mal, a gente estraga a natureza. E muitas pessoas agridem o corpo com cigarro, com poluição. E a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, de novo, Jeremias 10, no pedacinho primeiro do versículo 14, que todo homem se tornou estúpido e não tem saber. O homem não sabe cuidar da criação de Deus. É importante a gente amar mais a vida, a gente amar as obras da criação,
Deus é o soberano, criador de todas as coisas. Nós vimos isso já em 2 lições. E a gente está lendo aquele capítulo de Salmos que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O livro de Jeremias, nesse pedaço que a gente está estudando, termina falando um versículo que a gente já viu na semana passada. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10:12. É importante a gente amar a vida, amar as obras da criação e também amar o nosso Deus. E eu tenho certeza que vocês vão tentar fazer isso no máximo que vocês conseguirem, não é isso? Então vamos em frente cuidando do nosso meio ambiente, tá bom?